Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje o tema é sobre a arte. A psicologia da arte ou a arte da psicologia? A critério de como os senhores quiserem levar o tema. Eu resolvi para descontrair um pouco, né? Os nossos temas, assim, dentro da nossa área, dentro da minha área, são pesados, né? É difícil, a gente tenta inovar, mas são pesados, que a gente lida com patologias, né? A grande maioria das situações, né? Que vem a nós. O certo também seria lidarmos com qualidade de vida apenas, pura e simplesmente, mas não é o nosso grande público. O nosso grande público são situações patológicas mesmo. E às vezes envolvendo assim um septo, né? Mas enfim. Hoje eu resolvi aliviar um pouco, falar sobre a psicologia da arte, ou, enfim, né, vamos lá. Para a gente poder entrar no contexto, eu vou dar uma breve pincelada, não é novidade para ninguém, né, que a gente se utiliza da arte todo dia. Tem gente que curte mais, tem gente que tem esse, digamos, não é um refinamento, não deixa de ser, né? Mas que tem um gosto um pouco mais apurado e que consegue tanto ver na arte como tirar dela proveito, né? Para a qualidade de vida, proveito para a tranquilidade, para, como é que eu posso dizer, alavancar, não é? De dentro de si algumas situações que às vezes estão um pouco adormecidas, né? Justamente a arte, ela nos propicia isso, né? Pela questão do abstrato dela, pela questão da eleição que cada um faz, como ela vai tocar, né, na alma de cada um, ou como cada um vai querer se expressar. Mas vamos entender um pouquinho mais? A gente vê, então, definindo, né, a arte é um movimento de expressão, né, dos sentimentos, de como a pessoa se manifesta, né? Não deixa de ser isso, né? Claro, ela leva em conta os aspectos culturais, né, da questão de onde essa pessoa está inserida, né? Mas tem pessoas que mesmo dentro dos aspectos culturais, elas conseguem, ou por ter como eu disse antes, não seria bem essa palavra refinamento, talvez assim uma digamos assim, uma sensibilidade maior, né? Ela consiga aproveitar o que a arte tem para oferecer para ela. E quando eu me refiro aqui em arte, eu me refiro a vários tipos. A gente tem literatura, tem várias situações, dança, cinema, filmes, teatros, né? Fotografias, né? Pinturas, né? A arte não vem de hoje, né? A gente começou isso aí já é uma coisa muito antiga, datado de muitos anos, de séculos anteriores. Nós temos aí já pintores renomados, né, conhecidos, que são tipo assim o berço da arte, apesar o berço da arte que nós começamos a valorizar de fato, porque na verdade a arte já é alguma coisa que é datada desde a época do descobrimento humano, né, da raça humana, já quando nós vemos aqueles sítios arqueológicos, né. Os aspectos culturais das pessoas e dos países são muito distintos, né. Por isso que eu mencionei os aspectos culturais, porque influencia muito. Então pessoas que tenham ou uma sensibilidade, ou que por si só, por aspectos inatos, goste de arte, ou que ainda a família tem esses traços da arte, ou ainda que viaje muito, ela tem um contato maior com isso. Bom, e aí por que eu falo dos aspectos culturais, né? Porque eu tive o prazer de poder viajar para o exterior algumas vezes, né? E eu tive em vários países, e em todos os países, o que me chamou a atenção, todos os países, na grande maioria na Europa, não havia, há um respeito muito grande pela arte, pelos ancestrais, há um entendimento
da população, inclusive, que protege os seus, digamos assim, os seus sítios arqueológicos, né? E com o mais alto cuidado, mais alto zelo. Então nós vemos assim, é difícil, eu tive um contraste quando eu vim da primeira vez, que eu lembro bem, que eu cheguei da Europa para o Brasil, eu tive um contraste, porque quando eu andava na rua eu via tudo pichado, inclusive até no meu próximo programa eu quero falar sobre o vandalismo, né, relacionado mais à arte e os aspectos culturais, mas assim, pegando uma carona numa coisa mais leve. Mas assim, ó, a arte é uma cultura do povo, né? É uma cultura social. E o que você vai fazer com ela? Bom, aí depende da tua sensibilidade, depende de como tu te sentes, né? Como eu estava falando, existem, essa arte, ela já vem de umas situações antigas, né? Então, com descobertas de sítios arqueológicos, como eu disse, pinturas em cavernas, aquelas coisas. Se bem que de cavernas, essas pinturas mais antigas eram mais para comunicação, não era... eles se utilizavam da arte já naquela época em pinturas para se comunicarem, né? Não haviam aspectos assim ainda de entendimento a respeito de arte, óbvio. Mas desde lá existe isso, né? Então, sítios arqueológicos sendo descobertos em vários países, enfim, até a gente chegar realmente nos expoentes da arte, né? Até o que realmente reverberou, teve um contexto mundial que foi que, claro, com berço daí em Roma, França e predominantemente, né, Roma, França e Espanha, que daí sim, né, é o berço da arte, inclusive assim a gente vê isso até nas construções, né, tipo a Igreja da Sagrada Família na Espanha, lindíssimo, né, ou com pinturas, né, do Salvador Dalí, pinturas de pintores conhecidos, né, que é o exemplo que eu estou dando, que eu estou trazendo aqui agora, como o Miguel Ângelo, com aquela pintura da Capela Sistina, lá em Roma, né, na Basílica de São Pedro, ou ainda Monet, né, que inclusive tem na residência dele, ainda, né, uma mostra de arte, das pinturas, o berço de onde ele se utilizava para inspiração nele, né? A paisagem toda era linda, porque antigamente, óbvio, não havia esse facilitador, hoje pega um avião né, as pessoas se utilizavam da arte daquilo que elas viam diariamente, né? Ou frutos dos pensamentos, mas era de época. Ou ainda a gente trazendo o Da Vinci com a Mona Lisa, a Santa Ceia, ainda então vários, Renoir, extremamente impressionista, né, se não me engano, o Van Gogh, né, são pintores, né, já falei o Da Vinci, né, são pintores, o Picasso, né, são pintores extremamente conhecidos, né, e eles que, assim, da Europa, claro, né, do século passado, que nos trouxeram esse, como é que eu vou dizer, não é instrumental, esse despertar, né, da população para a arte, né, porque as coisas deles são lindas. Então eu estava falando, quem viaja, né, aí eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para a Europa, e a gente pode ver, assim, o cuidado, como eu estava dizendo, né, da população em relação ao seu patrimônio cultural, porque isso é cultura, a gente está falando em cultura aqui, né? E a arte é uma coisa abstrata, o que ela vai te despertar, não é? Tanto em forma da tua produção, que pode ser para a arte ou não, como em forma do que tu vai internalizar, o que tu capta da arte, o que ela te transmite, é uma coisa única. O fato é, uma pessoa produziu uma arte, expôs para você, né? Expôs essa arte, né? Expôs digamos assim, esse ofício dela, né?
enfim. E a gente vai curtir isso, seja em forma de dança, seja em forma do que for, não é? Dança, teatro, filmes, a arte é abrangente, né? Ela tá em vários, em várias formas, né? Que ela tem de se apresentar, fotografias, enfim. Né? Mas eu trouxe isso porque, claro, nós também temos o nosso aqui, né? Que a arte veio para nós já a época do descobrimento do Brasil pelos portugueses, né? E aqui se instaurou com muita propriedade e extremamente conhecido também, um ícone nosso que é o Arejadinho. Todas as igrejas que ele fez em Ouro Preto, que inclusive até eu indico para ver, porque é lindíssimo. A gente ia muito seguido, porque minha família é de artes, né? Nós íamos seguido para Ouro Preto e para Minas Gerais e a gente sempre passava por lá. Então é bonito de ver o contraste das ruas, né, que eram ruas pequenas, antigas, com essas mostras de arte dele, né? E tudo no estilo barroco, lindíssimo, né? Cheio de rococós e coisa. Porque isso e todas elas filetadas a ouro mesmo, ouro de verdade. Eu não sei como é que está agora, se eles ainda estão permitindo acesso. À época que nós íamos, nós tínhamos acesso a todas as igrejas, assim, e não tinha restrições para transitar dentro da igreja, não haviam, como é que eu posso te dizer, não é monitoria, não havia assim divisão, né, para você, áreas restritas, né, nós podíamos transitar tranquilamente ali. Mas ainda Ouro Preto como é que eu posso dizer, ela mantém isso muito enraizado, né? E não só lá, se a gente for ver também a arte assim, do Pelourinho, na Bahia também, eu estive lá também, né? A arte deles pela dança, pelo assim, o que eles valorizam, não é impressionante. Isso na Bahia também. Então nós temos esse também é muito antigo, né? Muito antigo. Mas o que eu fiquei impressionada só, né, relacionado a isso, é a nossa dificuldade aqui no Brasil em valorizar essas questões de arte. Né? E aí eu chamo atenção para isso, para esses aspectos culturais, porque isso é uma cultura. Eu nunca tinha me chamado a atenção antes de eu fazer essa viagem do centro pro exterior, porque minha família é de artes. A minha mãe pintava quadros com pintura a óleo, pintava em tecido, dava aulas de caligrafia, pintura em cartões de Natal, que eram disputadíssimos, nunca sobrava nenhum, porque o pessoal realmente brigava para comprar, ou até assim para ser eleito, para ganhar algum dela, porque tudo era muito bem produzido, né? E nós dançamos a vida inteira. A minha irmã fazia dança flamenca, eu fiz balé a vida inteira, fiz jazz, né? A minha sobrinha também fez balé. O meu sobrinho, que eu chamo de filho, ele fez cinema, a minha sobrinha está fazendo teatro. Nós somos de uma família com essas características assim de valorização. Então, para mim não me surpreendeu, mas me surpreendeu o contraste que eu tive no chegar da Europa, né, para cá, e eu pude ver claramente os aspectos culturais intrínsecos nisso, né? Porque há uma valorização, porque o que é? É um orgulho da população em ter aquilo, né? Olha, são seus ancestrais que estão ali falando, né? As pessoas estão indo lá para ver isso. Né? Então, assim, não deixa de ser um orgulho cultural, a manutenção disso. Inclusive, até eles, claro, começaram a se valer pelo zelo deles, né? Começaram a ter um ganho secundário com a questão
das excursões, né? Claro, né? O pessoal começa a querer ir para conhecer, né? Então o turismo deles é muito acentuado. E assim, eu estive num dos países lá, a época, uma das vezes que eu fui, que toda o centro da cidade estava com buracos, assim, crateras, e me chamou a atenção, eu digo, e assim, claro, com restrições, né, eram proibidos de andar. E eu perguntei isso, eu me lembro que numa avenida tinha 2 ou 3, eu digo, mas o que é isso? E eles é obra do metrô, mas a gente não pode ir adiante porque localizaram ali um sítio arqueológico. Então, assim, ó, eles não conseguiam concluir. Eu sabia, até fiquei sabendo que estava tempo, assim, porque conforme iam acontecendo as escavações, ia ficando. Eles não conseguiam dar seguimento, da sequência, por causa das descobertas, e tudo por eles é valorizado. Então, eles tinham pessoas que iam lá para fazer essa avaliação, né? Recolher as peças para poder continuar a obra, né? Quiçá se não tinha que talvez transferir até a rota. Mas assim, ó, o fato é um povo que valoriza a sua arte é lindíssimo. Aqui, como eu disse, quando eu cheguei de avião e vi nossas ruas pichadas, teve um contraste muito grande. A primeira vez que eu fui, nas outras já foi mais tranquilo, mas eu digo, a primeira vez que eu fui realmente foi um contraste muito grande, em especial da Europa, que eu vim para cá, né? Porque eu fiz uma tour por esses países, casualmente também que eu citei, e realmente é gritante a diferença, a manutenção, o orgulho da população e como eles mesmos, até porque não teria guarda suficiente para proteger tudo aquilo, tem que haver uma consciência populacional, e houve, né? Então, assim, claro que aqui eu vou seguir para São Paulo, eu tive faz uns 2 anos e meio mais ou menos em São Paulo. E quando eu cheguei lá, antes da pandemia, eu tive no início da pandemia, assim, quando estava começando, eu estava chegando aqui. E passei um bom tempo lá, uns 10 dias, mais ou menos 10, 12 dias em São Paulo. Mas assim, ó, eu queria ver, porque estava lá, tinha o MASP, eu queria ver como é que eu dizer, as amostras, né, do museu, né, do MASP, tinha muitas amostras, aliás, tinham vários locais, na própria Avenida Paulista, que assim, é uma produção de cultura incessante, mas no MASP, nessa época, estava tendo uma apresentação cultural de quadros que haviam vindo, se eu não me engano, foi da França, para uma mostra aqui, gratuita, de um pintor, eu agora não lembro qual deles foi, mas assim, eram filas quilométricas, eu tentava acordar cedo, eu tentava sair mais tarde, eu não conseguia nunca, e eu não tinha tempo para um outro horário, para eleger um outro horário, porque me diziam que era de 3 a 4 horas em espera na fila para poder entrar. Então assim, ó, eu fiquei, por um lado, eu fiquei impressionada que eu vi como eles valorizavam, por outro, eu fiquei feliz, né, porque mostra a cultura da população, né, todos querendo ver, e me disseram que é lotado assim o tempo inteiro. Inclusive, assim, eu caminhando, eu pude ver várias outras amostras, casas com pinturas, casas com, sabe, todo o nicho que eles podem, eles produzem cultura. Então, fora os aspectos da cidade, que é um frenesi, há isso porque eles cuidam disso. Eles produzem, eles cuidam, eles trazem para cá, há trocas importantes, e realmente uma cidade que merece os parabéns pela coordenação a respeito disso. Os aspectos culturais deles são espetaculares, né? Mas assim, e até com pessoas daqui mesmo, né? Mostras de pessoas daqui também, pinturas, decoração, eu achei lindíssimo. Eles fazem quase que um sítio arqueológico em cada local, sítio de amostras, valorizam muito o pessoal deles, né? Então eu vi pouco vandalismo ali, eu quase não vi, e a segurança muito reforçada. E, inclusive até os taxistas, eu falei com alguns taxistas, porque eu pegava muito táxi lá, e eles diziam, nós passamos aqui e sempre estamos cuidando, né? Entre nós já há essa consciência do cuidado, né, que é de todos. Então isso eu achei bárbaro. Foi uma coisa que eu não tinha, assim, isso não tinha me chamado a atenção. Mas então assim, ó, fora os aspectos da arte, da beleza da arte, né, há um proveito
um proveito do abstratismo dela, né? Que a gente consegue tirar daquele conteúdo, ou abstrato ou não, né? E isso é comprovado. Há comprovação científica, aí sim, da minha área da psicologia, relacionado à mostra de artes ou algum hobby com a arte, seja pintura, fotografia, dança, cinema, teatro, enfim, com a boa qualidade de vida da pessoa. É uma pena ainda que as entradas sejam muito caras, né? Porque nós tivemos vários aqui também, vindos de balés importantes, mas assim, claro, eu era convidada a ir. Mas assim, ó, os valores dos ingressos quase que tornava-se, como é que eu posso dizer, inacessível à grande maioria da população, né? A gente entende, né, todo o custo, né, para trazer um espetáculo, mas não deixa de ser inacessível, né? Então, assim, como é que a gente vai produzir cultura numa população que não tem acesso, né? Por isso que eu falo disso já começar de berço em escolas, porque na minha época eu fiz artes no meu colégio, né? E eu me lembro bem, foi uma cadeira que me acompanhou, uma matéria que me acompanhou à época, né? Desde ali a primeira série até a oitava série, né? Eram aspectos, era arte pura, a gente fazia, desenvolver, nós éramos estimuladas e apresentadas vários tipos de arte, pintura a óleo, enfim, né? Fazer quadros, né? Mas então assim, ó, há aspectos benéficos no comportamento das pessoas, direto, um dos aspectos é o anti-estresse, né? Fora assim, ó, é um meio de comunicação, aquilo reverbera internamente na pessoa, não é? Você olhar para uma arte, alguma coisa que você goste, que te chame atenção, aquilo traz uma comunicação interna, né? Claro, fora os aspectos do que o pintor, ou aquele dançarino, ou aquele escultor quis trazer na sua obra, reverbera em você também. Quem nunca foi pego assim analisando um quadro, analisando alguma coisa, uma peça, né, um teatro, um cinema, né, uma dança bonita, por que não? Eu faço dança, eu estava treinando até um pouquinho antes da pandemia, eu estava treinando em casa até ali junho de 2019 eu treinava, depois eu não tive mais tempo, né, porque eu já tive que viajar para São Paulo, enfim. E voltei já no final do ano, já estava começando a pandemia aqui, né? E aí eu já estava com a formatura do meu filho, então nem deu tempo de poder dançar mais, né? Porque eventualmente eu treino aqui na minha sala, assim. Mas, fora isso, mas enfim, já estou uns 3 anos sem fazer isso. Mas assim, ó, o importante em deixar claro é os benefícios, né? Claro, como eu estava dizendo, nós fomos treinadas a isso. A nossa família sempre foi culturalmente muito motivada desde que a gente nasceu, porque nós viemos de uma família já com essas características. Mas assim, ó, meu pai, claro, ele curtia muito isso, né? Tanto a minha mãe nas amostras dela de quadros, como nós, assim, nas nossas mostras, apresentações de dança. Ele era o primeiro a estar sentado, né? Primeiro da fila. Mas o fato é, há um benefício claro, e eu não percebia tanto isso, até que eu estive há um tempo atrás, eu era responsável por uma ala psiquiátrica com 55 mulheres que tinham, senhoras, né, a grande maioria, que tinham esquizofrenia. E né, para minha surpresa, eu resolvi, como elas eram muito agitadas, uma ansiedade muito grande, e estava numa época meio complicada para o governo daqui, né? Eles não estavam podendo comprar medicação, então elas estavam assim, ó, numa agitação exacerbada. Então eu tive uma ideia assim eu comprei têmperas, várias cores, várias têmperas, porque elas eram 55, né? Comprei pincéis variados e muitas folhas, né? E resolvi fazer horas de arte, né? Então terças e quintas eram os dias que eu elegia para elas terem umas 2, 3 horas podendo pintar. Para minha surpresa, eu fiquei
espantada com o resultado, porque aquela agitação parou. E quando eu olhei uma hora, tava 55 paradas, assim, ó, quietas, pintando. Então, assim, eu pude notar que realmente há um meio de comunicação não havia estresse, e elas tentavam comunicar através de desenhos ali, o interno delas, né? Sejam com cores, mesmo que fosse com cores mais fortes, né, mais violentas, que a gente também consegue traduzir a questão da cor ali, do formato dos desenhos, os rabiscos, né, ou os desenhos em si, a gente tem uma tradução, há um formato, existem pessoas dentro da minha área da psicologia que são aptas em análise de desenhos, né, e cores e formas, porque transmite muito o interno da pessoa, né? Tanto que ela capta como que ela consegue reproduzir. Mas assim, quando eu estava, então, eu pude ver que isso trazia uma paz para elas, né? Trazia uma calma, e elas tentando, assim, ó, fazer uma conexão de cores, né? Em algum desenho, tentando transmitir alguma coisa, que muitas delas já não verbalizavam, pelos aspectos da própria patologia, né? que era a grande maioria, esquizofrenia catatônica, que é aquela que tem uma reação em cadeia. O que é reação em cadeia? Como, às vezes você vê um cachorro latindo, desce lá dele junto. Desculpa a maneira de falar, mas é mais ou menos isso. Se há uma pessoa que desencadeia, geralmente uma líder, e as outras todas seguem o séquito, né? Isso a gente tinha que ter muito cuidado. Tanto é que essa época que a gente estava sem a medicação adequada, nós estávamos com uma segurança, digamos assim, né, de enfermeiros que nos foram disponibilizados, porque realmente não deixava de ser um pouco complicado, né? Porque nós não tínhamos controle comportamental, né, que passava, infelizmente, né, por essa situação um pouco mais complicada, pela situação medicamentosa, que nós não tínhamos. Então, assim, mas enfim, voltando à arte, elas fizeram trabalhos tão lindos. E assim, claro, eu juntava classes, assim, uma sala enorme que nós tínhamos, a gente poderia fazer isso. E havia ali, então, digamos assim, essa catarse, né? Elas podiam se aliviar naquilo ali. E tanto foi tão bonito que eu vi da produção delas, que eu resolvi fazer uma mostra de artes mensais. Então a gente elegia um dia e fazia essa mostra, a gente convidava pessoas de fora para ver, fazia parte do meu plano, que eu estava trabalhando muito à época junto com, por causa de fotos, minhas fotos que eu gostava de fazer, eu estava muito ligada como é que eu vou dizer, em galerias, né? E uma delas até eu já tinha tentado ver, delas fazerem uma mostra delas, né? E inclusive até com vendas, né? Fazer realmente, levar quadros, telas, né? E levar depois para elas o que reverberasse de lucro, né? Inclusive assim, fazendo com paspatu ou com as molduras adequadas, né? Esses quadros, e chamar a sociedade para poder, não prestigiar, né, o que a gente coletava, mas enfim, ficou só no papel a minha ideia, né, não tive tempo de desenvolver, porque eu logo fui chamada, no meio desse meu trabalho, me fizeram uma proposta irrecusável, eu acabei declinando. A gente não consegue dar conta de tudo, mas eu acabei assumindo um outro papel importante que eu precisava, que eu achei que estava mais de acordo com o que eu, enfim, com o que eu queria seguir, enfim. Mas assim, mais óbvio, eu indiquei a colegas, mas eu estava fazendo isso, né? Eu já estava levando terças e quintas, muitas folhas, muitas têmperas, né? Que eu comprava e levava para elas. Mas assim, o fato eu pude ver ali em loco o benefício, assim, era nítido, né? Então assim, óbvio que isso traria uma questão benéfica para o nosso estresse, né, do dia a dia, né? Agora tem que estar bem claro, a gente tem que ter alguma situação de consciência, para não ficar só batendo porta, assim, na correria com cachorro, com coisa. Não, vamos ter consciência,
Vamos assim olhar para internamente, né? A arte não é só ouvir o outro, ver o outro, é o que nós podemos produzir por nós mesmos, né? Fica até mais bonito para não se tornar uma coisa caricata, copiada, né? Ou idolatrada, sem a gente ter propriedade do que é nosso. Mas assim, mas esses aspectos você só descobre olhando para dentro de você mesmo. Mas então assim, ó, o abstratismo da arte, o que ela indica para cada um, o que ela transmite e o que cada um vai fazer com isso é único. Né? A gente não pode, o que a gente sabe é que traz um benefício anti-estresse, motivacional, né? Agora, claro, quem é mais apurado para isso, quem gosta já naturalmente de arte, se beneficia muito mais, já tem uma vida mais tranquila, né? Porque, inclusive, isso reverbera na saúde. E mesmo há aspectos, assim, de algumas doenças que elas ficam mais, como é que eu posso dizer, mais fáceis de serem conduzidas e tratadas quando você faz parte disso, né? Por aspectos de tranquilidade. Porque o que é uma doença? É você precisar de calma. É você ser respeitado na sua individualidade, na sua privacidade, na sua intimidade e ter calma. É isso. É isso. Isso assim, eu nem precisaria estar falando. Né? Isso conscientemente a pessoa já tem que saber isso. Quanto mais idade se tem, supõe-se que a pessoa seja mais madura para entender isso, né? É óbvio. Então, assim, eu tive minha mãe em casa, não é assim, novidade para ninguém, uma doença importante. Ela queria trabalhar com arte no silêncio, era isso que ela queria. E foi isso que nós fizemos. Né? Então, muito pouco adiantaria sem bater tambor na porta dela, porque primeiro a gente sabe que eticamente a gente não faz isso, né? E segundo, porque não há intimidade para isso. Né? Mas então assim, ó, reverbera, porque essa intimidade da própria pessoa, ela vai saber eleger o que ela quer. Então assim, existem aspectos, sim, positivos e estimulantes e assim, de paz que a arte traria. Né? Agora, claro, vou comentar no próximo programa aspectos culturais que nós temos que aprender, nós aqui, eu não digo só São Paulo, né? Mas eu digo assim, aspectos nossos culturais de valorização disso, valorização dos nossos ancestrais, valorização do que o outro construiu. Para que eu vou destruir o que o outro construiu? Por isso que eu vou falar no próximo programa agora sobre o vandalismo. Né? Quais são os aspectos do vandalismo para a psicologia, o vandalismo nas artes especificamente. Né? Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque se a gente for trazer para a psicologia, por exemplo, né, seria eu valorizar o outro. Não é? Se eu escolho uma pessoa para eu namorar, eu estou escolhendo a pessoa inteira, porque aquela pessoa é aquilo, é advogado, é aquilo. Ok, eu gostei daquela pessoa inteira, ela está assim, ótimo. Essa pessoa pode então agregar também a minha vida e eu agregar ao que ele quer. Mesma coisa dessa pessoa comigo. Se achou interessante, olha, é Virgínia, psicóloga, não sei, é isso. E assim, ó, eu não preciso achar doenças nele para valorizá-lo, e nem ele sobre mim, né? Porque a gente chega numa certa, assim, ó, numa certa idade que a construção já está feita. Então, muito pouco traria de benefício a isso. Então, assim, ó, o que eu tô querendo trazer aqui é que a arte não deixa de ser isso, é uma construção. É você pegar o que a outra pessoa construiu e não destruir. É valorizar a partir dali e cuidar a partir dali. Mas não desconstruindo, não desvalorizando, não pichando, não vandalizando, não é? Não menosprezando, não é? É isso, não é? Não debochando,
porque não deixa de ser um deboche, né, piochar alguma coisa, piochar não, pichar, né? Então, assim, ó, é essa que é a situação, né? A gente tem que ter esses aspectos culturais nossos, isso vem de berço, vem de criança, por isso que é importante esses aspectos de leitura, tudo mais. Eu sou gaúcha, né? Aqui não tem, claro, a gente tem algumas valorizações de arte, mas não é aquele frenesi de São Paulo. Mas, por exemplo, também tem no Rio a mostra em Paraty, mostra literária. Achei importantíssimo as crianças sendo estimuladas desde pequenas a leitura, a estarem em contato enfim, com esses aspectos com essas obras de arte também, né, de literatura. A mesma coisa aqui com a nossa Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, né? Acho importante que as escolas já estimulem isso, né? Visitas a locais, né, que são pontos de referência. Acho lindo, né? Isso são aspectos saudáveis. Essa criança vai se tornar um adulto saudável, não é? E não vai ficar batendo porta na cara de vizinho, não vai ficar, sabe? Vai saber ser educado, vai saber transitar socialmente. Porque assim, ó, o que é isso? Não deixa de saber, assim, ó, é respeitar, olha, o outro quer aquilo, o outro gosta daquilo. Aliás, isso nem deveria ser comentado, né? Isso a gente já sabe, né? O outro quer aquilo, muito pouco vai adiantar bater porta, bater tambor, bater não sei o que, bater boca, se aquela pessoa é daquela forma. E acabou, é assim, não é? E claro, tudo de forma respeitosa, né? Essas construções devem ser feitas de forma respeitosa e sem também, como é que eu posso dizer, sem tirar do outro o direito que ele tem de ir e vir, sem tirar do outro o direito que ele tem de se manifestar, porque a arte é uma manifestação. A arte é uma manifestação. Então, assim, semana que vem pretendo trazer essa questão do vandalismo, que é importante, e quis clarear hoje, então, os benefícios realmente que há na arte, e semana que vem eu vou trazer o porquê do vandalismo, né? Os aspectos da psicologia, o que está por trás disso. E espero que vocês tenham gostado, peguei mais para aliviar realmente, né, os temas, que estavam numa cadeia bem pesada, a minha área é meio pesada. E, enfim, a gente volta a se encontrar semana que vem para mais um insight, tá? Boa semana para você.